Celulite na mulher, hoje 85, 90% das mulheres se incomodam com a celulite, né? A gente não entende isso porque nós somos homens, mas assim... 85% do total das mulheres, das mulheres tem um pouco de celulite. Tem um pouco de celulite. Quase 100%, é muita coisa. É muita coisa. Né? E as empresas investem bilhões tentando desenvolver uma máquina. Toda hora vem máquina para celulite. Daqui a pouco máquinas e cosméticos, dermocosméticos. Mas aí cosmético também, nunca vai pegar um septo desse, né? Mas são mercados gigantes também. Gigante da celulite. Isso. E a gente tem aqueles trabéculos, aquele septo fibroso ali que tá puxando aquela pele para dentro. Por isso que faz aquele buraquinho. E aí não é preenchimento. Então muitos médicos tentam preencher, cirurgião plástico vai lá, faz uma lipo, pega a gordura, coloca ali. Aí é que nem colocar espuma embaixo do capitão do sofá. Não vai melhorar, a gente não vai conseguir tirar aquele botão. Às vezes até piora. Então os pacientes chegam no consultório para mim, doutor, eu já fiz de tudo aqui. Quando eu coloquei gordura para preencher meu bumbum, parece que piorou. Claro, o bumbum ficou mais gordo, aquela fibrose continua ali, vai ficar mais estufado ainda na volta daquela fibrose. A gente tem que, se não tratar a fibrose, não vai tratar a celulite. Fala pessoal, mais um episódio para você do Por Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil, como você já sabe. Quem compartilha Por Doutor, espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Nosso propósito é levar para você informação boa em saúde, informação checada. Você sabe que a internet é recheada de informações nem sempre confiáveis, de fake news muitas vezes, e nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa em saúde. Como fazemos isso? Trazendo aqui nessa mesa as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje, estou aqui com meu amigo José Wilson, ortopedista também, para ajudar-nos aqui na entrevista. Seja bem-vindo mais uma vez, José Wilson. Obrigado aí pelo convite de novo, Sidney. É sempre um prazer aqui estar dividindo essa bancada com você. E vamos aprender mais um pouco. Exatamente. E o entrevistado de hoje que aceitou o desafio de dividir informação excelente com você foi o Dr. Roberto Chacur, cirurgião, criador de um método específico de estética para glúteos, de harmonização de glúteos. Dr. Chacur, posso te chamar assim, Dr. Chacur? Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço por aceitar. Bem-vindo. Prazer estar aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. O nosso assunto hoje, então, é estética de glúteos, basicamente. Vamos passar pela celulite, que é um assunto extremamente polêmico, imagino que principalmente as mulheres, isso o Dr. Chacur vai explicar pra gente, por que mais mulher fala de celulite, né? O homem também tá dentro desse pacote. Conta pra gente, Chacur, como que você começou a entrar nesse meio aí de tratamento de glúteos? O que te levou a esse tipo de trabalho específico tão importante, tão relevante? Vamos mostrar aqui pra vocês. É isso, né? Eu me dedico há 19 anos ao uso de preenchedores. Hoje a gente tem mais de 7, 8 categorias de produtos, tipos de produtos diferentes, e cada produto tem uma quantidade muito grande de marcas diferentes. E aí tinha produtos manipulados, tem todo um estudo de produtos preenchedores. E a celulite em especial sempre me chamou muita atenção porque é muito prevalente. A celulite na mulher hoje, 85, 90% das mulheres se incomodam com a celulite, né? A gente não entende isso porque nós somos homens, mas 85% do total das mulheres tem um pouco de celulite. Tem um pouco de celulite. Quase 100%, é muita coisa. É muita coisa, né? E a mulher mais pelaquela questão pós-pública, hormonal, da questão do estrogênio, enfim, então ela tem mais celulite do que o homem, mas também tem homem com celulite que procura no consultório. Mas o grande volume é de mulheres. E aí, a celulite na dermatologia, ela sempre foi um desafio, né? Como cicatriz de acne, como estrias. E eu ia abordando essas pacientes que chegavam para mim para realizar preenchimento e eu ia falar para elas, vamos tratar essa celulite? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Tem várias formas de descolar, conseguir soltar aquele septo fibroso na intensidade certa, na profundidade certa. Isso é legal que você está falando. Explica aí, o que é celulite, né? A celulite é um conjunto de fatores, assim, né? A gente tem a questão da circulação, que é deficitária. A gente tem, quanto mais gorda for a pele, né? Quanto mais gordinha for a paciente. E aí eu falei mais gorda a pele porque a gente está falando muito hoje em dia em lipedema, né? Então, às vezes a gente tem pacientes que são magras, mas com acúmulo de gordura localizado em bumbum e coxa, às vezes em panturrilha. E às mesmo vezes em braço, magra, então tem mesmo celulite. Magra, 5 centímetros de gordura como é que uma paciente com 11% de gordura tem 5 centímetros de gordura na coxa, né? Então toda a gordura dela está na coxa. Então a gente chama isso de lipedema. É uma paciente magra, mas com coxa de obesa, né? Você já deve ter visto às vezes na praia. Também. Às vezes, aí tem estágios, aí tem categorias. Tem só de bumbum, tem de bumbum de coxa, tem de pegando panturrilha ou não, aí tem diferenças. Mas a questão é que é isso, quanto maior a gordura,
na região, mais a celulite aparece. Aí a gente tem a circulação deficitária, a gente tem o metabolismo deficitário nessas pacientes, a gente consegue medir isso. E a gente tem aqueles trabéculos, aquele septo fibroso ali que está puxando aquela pele para dentro. Por isso que faz aquele buraquinho. E aí não é preenchimento. Então muitos médicos tentam preencher, cirurgião plástico vai lá, faz uma lipo, pega a gordura, coloca ali. Aí é que nem colocar espuma embaixo do capitão do sofá. Não vai melhorar, a gente não vai conseguir tirar aquele botão. Às vezes até piora. Então as pacientes chegam no consultório para mim, doutora, eu já fiz de tudo aqui. Quando eu coloquei gordura para preencher meu bumbum, parece que piorou. Claro, o bumbum ficou mais gordo, aquela fibrose continua ali, vai ficar mais estufado ainda na volta daquela fibrose. A gente tem que, se não tratar a fibrose, não vai tratar a celulite. Aquela retração, né? Quer dizer, a fibrose está internamente, não adianta tampar por cima o buraco, não aí fica igual o capitonê. Não tem como. como. Uma prega, né? É uma prega, é. Então muitos médicos tentam preencher com produto sintético, com ácido hialurônico, com hidroxiapatita de cálcio, coloca aqueles bioestimuladores, mas não vai conseguir nunca nivelar sem soltar aquelas fibrosezinhas. Então a gente tem um outro estudo agora publicado no ano passado mostrando que 98% da celulite tem um septo fibroso puxando. E esse septo fibroso ele é único, assim, não segue uma orientação específica. Cada paciente tem um septo fibroso, às vezes para a esquerda, às vezes para a direita, às vezes para cima, às vezes para baixo, às vezes ele está a 4 centímetros de profundidade, às vezes ele está a 2 milímetros de profundidade. Então a gente tem que identificar onde está esse septozinho fibroso, e isso eu só consigo fazer com a paciente em pé, então tem que ser um procedimento com anestesia local. Então vou calcular quanto de anestésico eu posso usar naquela paciente, vou anestesiar muito bem embaixo de cada um desses septos fibrosos. Desculpa uma pergunta também, para a gente estar aprendendo aqui. Cada buraquinho daquele, então, vai ter esse septo fibroso que está puxando, um por um. É um artesanato, então, que você pratica lá. É isso, a gente vai esculpindo de dentro para fora. É muito mão dependente. Sim, essa forma, dessa abordagem toda que a gente está comentando Como chama o seu protocolo? Golden Incision. Então hoje a minha agenda é só celulite, porque ninguém consegue tirar celulite, então pega pacientes do mundo inteiro que vem. Então outro paciente chegou de manhã, me fez de manhã o procedimento, voltou para amanhã de noite, nem dormiu aqui. Até postei. Numa única visita? Numa única visita. Você consegue já fazer essa escultura de todo o glúteo? A gente aborda toda ele numa sessão e depois ela tem direito a vir mais duas vezes fazer complemento. Mas em uma sessão já melhora 70%, 80%. Bumbum sempre fica bom. E ela vai embora andando. Sai do teu consultório andando como se nada tivesse acontecido. Tem um protocolo de curativo, compressivo, em cima de cada uma daqueles septozinhos que a gente descola, que vai ficar equimose, né? Mas se a gente não, dependendo da compressão, a gente pode transformar num hematoma. Equimose que fica roxo, tá, gente? Fica roxo. O pessoal que tá ouvindo aí. Que é diferente do hematoma que dá aquele acúmulo de sangue. Então, se eu descolar muito a pele e não fazer a pressão, pode ficar um acúmulo de sangue que tem que aspirar às vezes, né? Às vezes não absorve sozinho. Mas é com às incisão, vezes se transforma... Com incisão, como funciona na prática? Na prática. É muita coisa, né? Sim. Então, na prática, assim, tem essa questão da abordagem do septo que eu vou explicar para vocês. E tem uma outra coisa que é muito importante, que eu sempre uso nos pacientes, que são esses produtos bioestimuladores. Os produtos bioestimuladores são produtos que vão dar uma reação na pele do paciente, né? Então, se eu colocar qualquer partícula de alguma coisa no subcutâneo, não importa o produto, vai ter uma reaçãozinha em volta daquelas partículas ali. Então, em volta da prótese de mama, tem a prótese de mama que está ali, é um corpo estranho, o organismo identifica aquele corpo estranho, vai ter uma reação em volta daquela prótese, vai formar um tecidinho, aquela capinha em volta da prótese. Os produtos bioestimuladores hoje, que a gente usa para estimular colágeno da pele, do rosto, da perna, do bumbum, a gente tem partículas de 40 micras de diâmetro, que é um diâmetro maior do que o macrófago, então o macrófago não consegue absorver, e não é tão grande que permite a gente usar agulhas e tal, e dar uma superfície de contato boa com esse tamanho. Então, num mlzinho de produto bioestimulador bom, ideal, a gente vai ter lá 9 milhões de partículas com 40 micras de diâmetro. Aí tem partícula de hidroxiapatita de cálcio que tem no corpo, tem partícula de policaprolactona, tem partícula de ácido polilático, que é o Sculptra. Tem diversos tipos de partícula. Tem o PMMA, que é aquele polêmico, mas que ainda se usa em alguns casos. Então essas partículas, se eu pegar esse pozinho que está dentro de uma seringa e espalhar na pele, né, e vocês que são médicos, vocês entendem bem, a gente vai ter uma reação corpo estranho ali. Então se eu pegar no subcutâneo dessa paciente e espalhar umas partículas em todo o subcutâneo, ou mais, se eu pegar na pele dela e espalhar subdérmico superficial, eu consigo espessar a derme, né, no rosto, na pálpebra, tudo. E eu consigo, tridimensionalmente, naquele subcutâneo de 2, 3 centímetros, espalhar aquelas partículas que vai dar uma reação tecidual que vai formar uma nova tela de colágeno ali. Então, onde tiver partícula, se a prótese de mama fica lá o resto da vida vai ter um tecidinho em volta da prótese. Se eu colocar uma partícula que vai ficar por um ano e meio vai ter uma reaçãozinha em volta daquelas partículas.
Então a gente vai criar uma nova teia de colágeno, uma nova malha de colágeno naquele subcutâneo com essas partículas. Mas isso por si só não vai tirar o septozinho, mas ele vai melhorar a circulação, porque vai ter aquela inflamação controlada local, vai melhorar o metabolismo. Se a gente faz um PET scan desses pacientes que têm partícula na pele, no queixo, na maçã, tem uma hipercaptação ali, tem um consumo aumentado de glicose. Então a gente vai conseguir atuar na celulite como um todo. Melhora a circulação, melhora o metabolismo, que tem essa questão do corpo estranho. Isso tudo a gente foi publicando, né? Metabolismo, o colágeno, consigo melhorar a espessura da pele. Então, pega uma paciente de 60 anos, aquele septozinho que está aparecendo hoje com 60 anos, ele está aparecendo porque a flacidez foi piorando e aquele septo fica mais aparente. Se eu consigo melhorar a flacidez, se eu consigo estimular o colágeno, eu também consigo melhorar o septo fibroso, sem tratar o septo ainda em si. Tá. Então, eu consigo melhorar a flacidez, eu consigo estimular o colágeno, eu consigo melhorar o metabolismo, eu consigo melhorar a circulação. E aí, depois de tudo isso, mas no mesmo dia que eu anestesiei os buraquinhos com a paciente em pé, o paciente deitou, eu espalhei o bioestimulador em tudo, não é localizado, lembra? Não é falta de tecido aquele buraquinho. Aquele buraquinho é retração, não dá para preencher. Mas o produto ele vai na pele como um todo para melhorar toda essa questão da gênese da celulite. Então, eu consigo atuar na gênese da celulite inteira, não é só no buraquinho. E aí, tem que calcular a forma de anestesiar, tem umas microcânulas especiais com uma ponta romba, assim, para dar conforto para o paciente. Coloca aquela canulazinha, anestesia os buraquinhos, com aquela canulazinha espalha o produto, não ficou roxo, não ficou equimose, não ficou nada. Até aí. Depois que eu anestesiei com o paciente deitado, espalhei o produto em toda a região do bumbum, por exemplo, a paciente vai ficar em pé de frente para a maca, com uma boa iluminação ali para a gente ver bem a sombra do septozinho, e aí que entra mais a parte artística que a gente estava falando, de conseguir identificar cada um daquelas retraçãozinhas e selecionar seccionar o mais seletivo possível cada uma delas, porque se eu soltar demais a pele vai ficar estufada para fora, e tem tudo aquela coisa. E o mais profundo possível. Porque também tem gente que solta muito superficial, tem uma alteração vascular na pele, e se soltar demais, o risco de hematoma, de seroma, tem todo um cuidado para conseguir aquele resultado que vocês viram ali no Instagram, né? Que a gente Isso que eu ia falar, só uma pausinha. Quem quer ver, então vai lá no Instagram do Dr. Roberto Chacur, Dr. Chacur, Chacur, que você vai ter vários, eu já fui lá ver, o Dr. José Luiz também, você vai ter vários já marcaram desses consulta, antes e depois. já marcaram a avaliação do bumbum? Vamos. Bora lá. Bora lá. Então, mas então corre lá no Instagram, que é realmente tudo que o Dr. Chacur tá aqui falando, você vai ver lá dos antes e depois, em muitos casos, né? É muito legal. É muito interessante. E aí eu fui conseguindo tratar isso. E lembra que eu falei que eu tratava isso quando o paciente vinha fazer preenchimento, não era o objetivo principal do paciente. Eu que oferecia para ele. É aquele over-delivery, né? Que a gente, como empreendedor, que vocês também são, de querer entregar sempre algo a mais pro paciente. Boa. Aí quando eu vi, poxa, tô entregando algo para celulite, que é um negócio desafiador, ninguém no mundo consegue entregar nada parecido, olha os resultados que eu consigo, demonstrava no congresso, ninguém acreditava. Tem que desenvolver um nome para isso, para poder oferecer para os pacientes que querem só celulite e que não querem volume, né? E aí hoje a minha agenda é só celulite, porque os resultados são muito bons mesmo, vocês vão, né, viram ali no... E é aquilo ali o resultado, né? Então, aí tem todo um protocolo para evitar complicações, né? Hematoma, seroma, tem a bermuda compressiva que a gente faz tudo personalizado, tem 4 cremes industrializados que a gente usa para recuperar mais rápido da equimose. Então, foi desenvolvendo produtos também industrializados, uma forma de como a gente conseguir reproduzir isso, né, com a equipe, seja da clínica que trabalha comigo, e seja os outros médicos do mundo que participam. Senão você nem dá conta desse volume, né? Sozinho isso. Você precisa de uma equipe para usar o seu método em todos. E o resultado ser homogêneo e ser bom, parecido. Mas a técnica funciona muito. Existe uma curvinha de aprendizado, como qualquer procedimento ali, claro, que vocês também trabalham com isso. Mas a técnica ela é perfeita. Se o médico tiver uma mão boa, está curada a celulite. Então, do bumbum, sempre o resultado é bom, do glúteo. Mesmo que eu pegue um bumbum com lipedema, o resultado é bom. Mesmo que eu pegue uma paciente de 60 anos com flacidezinha, ele vai continuar com a flacidezinha, mas vai ficar sem os buraquinhos. O que às vezes eu não consigo resultado tão bom é na coxa, quando a paciente tem flacidez. Então, aquela coisa difusa, assim, aquela parte do joelho. Então, assim, eu não consigo puxar a pele, né? Eu consigo melhorar a qualidade pelo produto, consigo soltar as retrações. Mas isso já é uma super diferença. Então, os pacientes saem do consultório, a gratidão que eles têm pela celulite é algo diferente da cirurgia estética, plástica, reparadora e tal, né? Eu fazia muito preenchimento facial. Na clínica a gente tem cirurgia plástica em todas as clínicas, que faz a parte cirúrgica. Mas aí o paciente se olha no espelho com preenchimentinho, com botox, tudo, ele fica feliz. Mas quando é a paciente de celulite, ela chora.
Então a gente, quando dá os cursos, até as pacientes do curso, quando elas olham no espelho, elas começam a chorar. Porque, na verdade, mulher tem essa diferença, né? Que precisa muito do espelho. E é ok. Mas eu não imaginava que a celulite era muito. É diferente do rosto, entende? A celulite, a mulher, quando ela faz celulite, se a tua esposa, né, se a esposa de vocês tiver celulite, o relacionamento que ela vai ter em casa, o modo de se vestir, de se comportar, de se relacionar com o marido, é muito diferente. É diferente da estética facial. A estética facial, por mais que deixa a paciente bonita, por mais que faz um lift, ela não olha no espelho e não começa a chorar. Mas a celulite, sim. Ela evita de ir na praia, ela não vai na praia com a filha, aquilo que a gente estava conversando antes, assim. Claro. Esses dias eu recebi uma foto da paciente na praia com a filha. Eu falei, nunca tinha ido na praia com a minha filha porque eu tinha constrangimento da minha celulite do bumbum. E a gente não imagina isso como homem, né? Que isso afeta tanto a mulher, assim. Exato. E aí a minha energia foi toda nos últimos anos para a celulite justamente por isso, pela gratidão que as pacientes têm e porque a gente acaba tendo pelo nosso trabalho. Se você pensar nesse número que você falou de 85%, você nunca vai deixar de ter paciente, na verdade, pelo contrário. Você precisa montar a equipe. E você também faz curso para outros colegas? Ou a gente tem isso não ainda? Tem? Tem o curso para celulite, que é um modo de licenciamento, que já tem médicos de várias regiões do mundo. Legal, então para poder usar a marca, a forma que a gente faz, ter acesso aos produtos que foram desenvolvidos, existe um licenciamento, né? E as clínicas Leger, que eu tenho no Rio de Janeiro, onde eu resido, aqui em São Paulo, a gente tem em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e nós temos um grupo de 30 médicos que trabalham nessas clínicas, né, com esse mesmo método de celulite, além das tecnologias, a laser, da dermatologia e da cirurgia plástica. Mas é aquilo, de todos os tratamentos que a gente faz na clínica, entre cirurgia plástica, as melhores tecnologias que existem ali, fotona, Q-sculpt, radiofrequência, infravermelho, campo magnético, aquelas coisas todas de estética que a gente tem lá tudo, nada é tão gratificante em todos os sentidos quanto a celulite. Então é incrível, assim. Então a gente está montando agora um novo centro grande aqui no São Paulo, na Avenida Brasil, que vai ter auditório para treinamento, tudo. Uma clínica bem focada só em celulite. É muito legal. Na Avenida Brasil, em São Paulo, está pronto para inaugurar em breve. Está em obra. Não tão breve. Obra nunca obra breve. A gente nunca sabe, né? Não, a gente sabe. A gente sabe que vai gastar mais e vai demorar mais do que previsto. Gasto triplo e demora o dobro sempre, no mínimo. Isso é normal. Mas depois vai sair tudo der certo. Esperado. Um centro especializado em tratamento de celulites, nota 1000, né? AAA total. Parabéns. Aí a gente já tem recebido médicos do mundo inteiro, assim, para procurar o tratamento, né? Vou nos congressos, tem o INCAS, que é em Paris, que tem mais de 20 mil médicos, então sempre a gente está apresentando nesses congressos, eu apresento. E aí os médicos procuram para vir fazer o treinamento aqui no Brasil. Boa. Sensacional. Muito legal. E quando você faz então o teu método, aí, lá na paciente, se eu entendi direito, então uma visita é o suficiente para poder fazer o completo tratamento de glúteos. Isso. E depois tem as visitas. E mais ela vai vir 3 vezes. Sim, né? A primeira vez onde mais a gente já vê o resultado. E desses septos fibrosos ela já vê na hora ali, que a gente vai descolando. Às vezes a gente faz o vídeo que a gente não pode mais postar vídeo, né? As postagens ajudaram muito a gente que trabalha com a parte de estética, né? Porque sim, que há pouco tempo atrás foi permitido. Era proibido, Mas o vídeo foi proibido agora de novo? Aí mostrar o procedimento é proibido. Fazer procedimento, gravar procedimento, certo, né? Mas quando a gente grava o procedimento ou faz ao vivo em congresso, ali em 10 minutos, deixa a luz fixa ali, a gente vai descolando. Não, na hora, aqueles buraquinhos é na hora. Aí, a longo prazo, 4, 5, 6 meses, a pele vai ficar melhor ainda pelos produtos bioestimuladores, essas partículas que a gente estava conversando. E eu sempre me interessei muito nesses produtos bioestimuladores. Então, todos os produtos bioestimuladores que vem no mercado, eu comprei um microscópio, eu faço a microscopia de todos. Essa questão das partículas e tal. E tem muita coisa ruim no mercado, né, da estética. Tem muita coisa que é enganação, tem muito produto que, além de não funcionar, vai colocar em risco a vida do paciente. Nos últimos anos a gente vê resultados trágicos, né? Aventureiros, né? Por isso que eu perguntei do seu curso. Você é um cidadão perfeito para aí sim, né, treinar, formar profissionais médicos para aplicar Mas eu amo trabalhar, né? Aí a gente tem que parar de atender paciente para fazer curso. Né? Porque você tem agenda quase impossível, bom, né? A gente estava aqui conversando antes, já saindo daqui, já tem agenda cheia. Que bom, né? Porque você está levando aí a bom tratamento e salvando vidas também, né? Porque é emocionante. A gente não imagina, a gente como homem, mas é incrível. Quem convive ali com a gente na clínica e que vive participando disso, né? Seja o pessoal desde a recepção, das auxiliares, dos médicos. É incrível a transformação que o paciente faz. Homem tem celulite? Tem. São raros, mas tem. E tem homem que te procura também para fazer o tratamento? Para volume também, né? Tem. Semana passada teve mas é menos, né? Bem menos. A estatística ali, eu publiquei um artigo em 2021 com 4.700 casos, 5% era homem só, né? De volume. Certo. Para bumbum. E desses 5% homem.
Celulite também, mas celulite eu acho que é menos, deve dar uns 2, 3. Então você estava falando que em breve você vai ter na Avenida Brasil, mas hoje você atende em São Paulo já aqui em também? Moema, em São Paulo, já terça, faz quinta, e você atende no Rio também. E atendo no Rio também. No Rio é lá na Barra, aqui em São Paulo e Moema. E após o longo prazo? Depois de todo esse tratamento, do seu protocolo, quebrou lá os septos, fez o bioestimulador, a longo prazo, qual que é o resultado? Então isso, isso é muito legal. 1 ano, 5 anos, 10 anos. O bioestimulador esse, que melhora a circulação, metabolismo, colágeno, ele ajuda, mas não é o principal. O principal é conseguir abordar aquele septozinho, aquela retraçãozinha. E essa abordagem das retraçõezinhas, essa é para sempre, porque ela não vai aderir de novo. Se o paciente for envelhecendo, pode aparecendo nova celulite, mas o que eu descolei, descolou. Soltou o botãozinho do sofá ali, soltou, não vai colar de novo ali, né? Então, por mais que o produto vá embora daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, daqui 3 anos, depende do produto, aquele buraquinho não volta mais. Então, o paciente pode vir 1 vez por ano, colocar um bioestimulador, fazer umas tecnologias. Essas hoje tem o Morpheus, que é um laser grande. O mesmo laser de fazer laser lipoassistida, sabe? Que vai por dentro da pele, uma cânula que esquenta lá 90 graus e vai dar uma fritada na gordura e dar uma colhida na pele. Então, hoje a lipoaspiração, quase ninguém faz lipo sem essas tecnologias hoje, porque a tecnologia ajuda a retrair para não ficar aquela flacidez pós-lipo. E aí tem uma máquina, por exemplo, a mesma máquina do BodyTite, essa que tem essa ponteira comprida que vai dar fritada na gordura para dar uma encolhida, é boa para o pessoal entender. Claro. Ela tem 40 agulhinhas que entram a 7 milímetros de profundidade na pele para a gente fazer no consultório. Aí entra quase 1 centímetro de profundidade, na ponta de cada agulhinha sai essa energia para dar uma encolhidinha na pele também. Então, se o paciente conseguir manter a qualidade da pele com bioestimulador ou com tecnologia, ele não vai mais precisar soltar aqueles buraquinhos mais, né? E não vai aparecer nova celulite. Então, a longo prazo, a celulite é muito boa. Diferente do preenchedor. O preenchedor, seja da face, seja do bumbum, vai sumir passou 1 ano e meio, 2, tem que estar fazendo toda hora, né? Então, a celulite não. Então, a gente pega paciente que fez a celulite há 10 anos, pega a foto de hoje, a foto há 10 anos está muito melhor hoje do que há 10 anos. Podem aparecer novas celulites, mas aquelas então que foi tratado não voltar mais. Em relação à idade, você já falou mais ou menos, né? Mas é mais comum que idade de paciente que te procura? E celulite tem de tudo, né? As pacientes jovens que não têm flacidez, o resultado sempre fica perfeito, assim, porque não tem flacidez. A paciente de mais idade, ela é mais poliqueixosa, assim, a coisa, me incomoda o interno da coxa, aí é flacidez, né? Então a flacidez ainda não tem tecnologia mágica, assim. Tem essas tecnologias, os laser assistido, BodyTite, Renuve, Argoplasma, tem um monte de tipo de tecnologia, mas nada hoje consegue um efeito lifting, né? Senão ninguém mais operaria face, ou nem abdômen, nem coxa, né? Mas eles ajudam um pouquinho. Mas é aquilo assim, eu falo, o bioestimulador ajuda uns 15%, a tecnologia ajuda uns 15%, mas a mágica está naqueles buraquinhos. Então, é isso. E tem jovens que procuram também. Da idade, isso que eu estava perguntando. A idade tem de tudo. Então, tem pacientes de 18 anos, de 20 anos, 50 anos. E o que a gente vê, eu já faço há 19 anos, às vezes eu tenho paciente que fez há 19, há 15 anos e volta, né? E a gente pega a foto dela hoje com 60, tá melhor do que quando ela estava com 45. É incrível, assim. Você já trabalha com celulite já há todo esse tempo? Há 19 anos, né? Tem bastante tempo. Bastante tempo. Hoje foca a celulite, não consigo mais fazer face, não consigo mais fazer porque não dá tempo, né? Então hoje é só celulite. Aí antigamente eu fazia um pouco de tudo e celulite. Aí foi ficando só na celulite justamente pelo resultado, pelo reconhecimento e tal. E porque ninguém faz, né? E ninguém consegue entregar o resultado. A gente vai para o congresso tentar achar algum resultado de celulite, não tem. Com a mesma luz mostrar um resultado não existe, né? E eu insisto mais uma vez nessa questão da idade também. Porque que acontece? Quem está nos ouvindo, né, Shakur? Claro que muitos profissionais de saúde estão nos ouvindo, médicos, etc. Mas a maioria é público leigo. Então, mesmo eu estou aprendendo, porque como é uma técnica sua, basicamente, e também, como você disse, poucos profissionais trabalham especificamente com celulite, e que bom que você trabalha com isso. Mas imagino que a jovem, ou jovem que seja, fique pensando uma coisa. Olhando lá no Instagram, tudo aquilo faz-se no ambulatório ou se faz dentro do hospital com anestesista? Não, tudo no consultório. Tudo no ambulatório. A grande maioria dos pacientes eles já vêm preparados para fazer o procedimento no mesmo dia. Que nem eu falei, a paciente vem do exterior, ontem teve 2, uma de Madrid e uma de Miami, de fora do Brasil. E de fora do estado vem bastante. Então elas chegam já preparadas. Às vezes elas passam com a avaliação online com alguém da equipe, a equipe da equipe já avalia, já passa uma ideia de resultado. O resultado elas já estão sabendo, porque elas já estão acompanhando o Instagram geralmente há bastante tempo. Todo dia a gente posta 1 ou 2, 3 resultados ali por dia no feed e nos stories um monte, né? E é bem a realidade. Eu procuro postar bem o real mesmo, que é para o paciente... Alinhar a expectativa. Né? Isso que é legal. Isso que é legal, gente. Por isso que eu estou insistindo na questão do Instagram. Aquilo não tem truque, não tem mágica. Aquilo é o real. A medicina foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Então você tem hoje essa técnica espetacular. Eu falo espetacular porque eu tenho
2 filhas e esposa, etc. E a gente sabe, talvez a gente não pense tão especificamente como você, mas a gente sabe que incomoda a celulite, né? Incomoda Incomoda muito. Né? Quantas Então, vezes mesmo a gente já tem uma certa idade. As esposas falam, não, já não tenho mais idade, às vezes, para colocar um biquíni. Olha que lógico. absurdo. É, Entendeu? Então, isso muda a vida. muda a vida. Por isso que teu papel é violentamente importante em tudo isso. A relação Então- com o marido respinga um monte em casa. Vários maridos Lógico. mandam presente depois. Se melhora a Porque autoestima da mulher, A melhora o mulher- relacionamento dela. Total. Sem Então, dúvida. a primeira vez que a mulher vai, o marido fala, não precisa, tá ótimo assim e tal. A segunda vez que ela comenta de ir lá, o marido já manda presente, ó, vai lá e tal. Porque Não, e faz todo sentido. Claro Isso é que o faz. ponto. é Esse muito- é o ponto, muito porque legal. a gente vai deixando de se cuidar, e isso vale para mulher, para que trabalha fora, dona de casa, e uma pequena bobagem dessa pode Sim. mudar o muda relacionamento, total. muda a família, muda a vida, e, E a gente, renasce uma e chama os aí que maridos estava não se dão apagada. conta, eles se dão conta depois. É. Aí compra roupa diferente, vai no shopping diferente, se veste diferente, se Compra relaciona lingerie que diferente. já não comprava mais. Já não- vamos ser. É Pede isso. pra, põe um biquíni menor, amor. Esse tá muito grande. Exato. Quantas que não namoram de luz acesa, que não vão pra praia Olha- de biquíni, imagina. Não, Isso aí. É perfeito. diferente. Daqui a pouco ela tá... Porque isso é, Os maridos- isso é pilar de saúde. É. Relacionamento, sexo, isso é pilar de saúde. Então, isso tem que ser E a vida discutido. social, uma vez eu coloquei no Instagram ali, depois o Isaías até me lembra como é que foi as respostas, assim. Se você que tem celulite grau 3 ou 4 interfere na tua vida social, 95% fala que interfere na vida social. Interfere de sair de barco com uma amiga, interfere de sair de uma festa, interfere no modo Colocar de uns vestir. shorts. 90% interfere no modo de vestir, interfere na vida social, interfere no relacionamento. 90%. Todos. Desculpa, vou falar uma bobagem, É muito. você me corrija. A mulherada, em geral, eu falo mais mulher e não tô sendo preconceituoso, né? Porque mulher procura mais estética. Mas vai fazer um botox, vai fazer bigode chinês e tal, mas não... talvez não vá procurar essa ajuda, aí eu quero que você me corrija, porque talvez nem saiba Não que sabe que existe. existe. Não sabe que existe. Isso que eu tô falando. Porque Por tudo isso que que eu existia queria de- insistir nisso, Tudo na que tinha de novidade. tratamento para celulite, existiam tratamentos, mas que não eram eficazes. Posso O falar uma resultado coisa? não era legal. Não sei se você vai lembrar. Quando a gente tava Diga. no primeiro ano, numa aula de histologia, lá no Queijinho, Meu Deus. juro, Esse tempo isso. que foi uma aula de celulite na histologia. Daí, o nosso colega perguntou alguma coisa do colágeno, que foi o Gugu, aliás, o Luiz Gustavo Balaguer. É um amigo nosso, plástico. Aí, ele é plástico hoje, é verdade. Plástico. Já teve aqui também. E ele falou, teve uma ideia do colágeno na hora, falou uma coisa da cabeça maluca. Daí o professor falou, se alguém um dia descobrir um tratamento para celulite, ganha o prêmio Nobel. Eu Não não sei se lembro. você tava nessa aula. Excepcionalmente eu tava lá. Eu não lembro. Na verdade, eu não lembro nem o que eu almocei ontem. gente, Tá bom. Então, Não, mas isso que marcou minha vida. isso ele tá falando, tá? Isso é em de 91. 91, tá? 91, isso. faz um tempinho. Memória boa, né? Não, mas porque esse fato foi assim, ficou meio marcado aquele dia. Então você devia ganhar o prêmio Nobel. E vou insistir de novo. Você concorda comigo que a mulherada não sabe que isso existe? Mas mesmo elas assistindo, elas chegam no consultório não acreditando. Claro. Porque ela É, o que você vê ali na imagem, né? Elas Você não acham- sabe que aquilo é uma muitos imagem acham- real. muitos Você acham maquiou aquele material que é editado. fake, editado, que é Claro, Photoshop. Claro. E eu bem pelo contrário, eu gosto de mostrar o roxo, eu gosto de mostrar os bumbuns Tudo feios, real. eu gosto de mostrar. Vai ter bumbum bonito, mas vai ter bumbum feio também. Bumbum feio ficou melhor, não ficou bonito, mas ficou melhor. Ficou menos Exato. feio. Igual como ele era sem os buraquinhos. Mas às Claro. vezes não é um bumbum atraente, mas ficou sem os buraquinhos. Lógico. Então eu prefiro alinhar a expectativa da paciente para baixo e surpreender entregando mais. Isso é o jeito que eu trabalho, assim. Mas geralmente não. Geralmente os médicos colocam a expectativa nela lá em cima, numa tecnologia que a gente sabe que não vai melhorar 2%, se melhorar, e aí elas se frustram. Então elas chegam no consultório muito frustradas de técnicas e coisas que elas já fizeram Na e não verdade, tiveram resultado. Ou às vezes até pioraram. Alinhar a expectativa é importante em qualquer especialidade médica, né? Uhum. O paciente ter noção de onde aquilo pode chegar é muito Mas importante. na estética é difícil, às vezes, né? Sim, na sem estética, dúvida. É um grande na problema. cirurgia, nas tecnologias É que muitos principalmente. colegas acabam usando resultados irreais como lead para atrair, né, o paciente. E hoje a Então, gente não precisa sabe mostrar disso. isso. A gente consegue mostrar o real ali. E aí, quando elas fazem o procedimento, elas se surpreendem, assim, no resultado. Nossa. E eu falo, ó, teu bumbum vai melhorar 80%, eu vou tirar a celulite. Tá bom? Não, se conseguir tirar 80%, tá maravilhoso. A coxa eu não vou conseguir por causa da flacidez, eu vou tirar 40%, tá bom? Tá bom. Daí eu entrego 90% e 50%, tá ótimo, entendeu? Sempre falo para menos e entrego para mais. Aí eu surpreende todo mundo. Perfeito. Se a paciente não quer melhorar 40%, então não faz. Mas nada vai melhorar nem 5%, né?
Claro, exato. Então, avançando mais um 40, pouquinho gente. nessas questões todas aí dessa curiosidade, dessas técnicas novas, né? Quando uma paciente pensa numa cirurgia, num procedimento estético, acho que passa pela cabeça dela isso que eu falei, de ir no hospital, ser entubada, receber anestesia e tudo mais. E esse método, então, além de tudo isso, de ser rápido, ele é minimamente invasivo. minimamente, não tem ponto, não só tem pra corte. entender, não tem corte, não tem ponto. É com uma agulhinha, né? Então, o trauma existe, mas ele é lá no subcutâneo, seccionando só aquele septozinho na profundidade certa. Não, é o que o Chacu falou. A paciente está de pé. A paciente tem que fazer em pé. Faz ela em pé. fica Faz em em pé. pé, é. Ela fica em pé. Não tem Acordadaça. não tem como durante uma lipo a paciente deitada, sumiu a celulite deitada, né? Mesmo que tenha marcado, se o médico soltar demais, fica pra fora, aquele estufadinho de pele, não pode soltar demais. Então deitada não tem como acertar a precisão toda que a gente faz. A gente vai soltando ela e vai olhando na hora ela voltando. Depois eu mando uns vídeos pra vocês aí, pra vocês verem fazendo. Perfeito. Então a cicatriz é zero, entre aspas, só a entrada da agulha, zero. às vezes fica uma pintinha da entrada que vai clareando, Claro. e a equimose que às vezes pode ser um problema, assim, não dá pra fazer no verão e ir pra praia, né? Ela vai Daí ficar... dura 15 dias e desaparece. Às vezes sai o roxão 15 dias e fica uma manchinha do ferro, do sangue, da ferritina ali. vai pela sumindo hemocitema. também. É um hematoma. Sempre sai. Um hematoma Sanguinho, simples que sanguinho. vai sumir. É. E em relação à dor, porque, como eu falei, a gente, entre profissionais de saúde é muito fácil entender tudo Sim, isso, mas sim. explica para quem está ouvindo, em relação à dor. É incômodo, é mais tranquilo que no dentista, que eu, por exemplo, tenho bastante problemas com dentista. A gente tem separado em 3 procedimentos separados, assim. Então, a região do glúteo a gente considera uma região, a região da coxa a gente considera outra região, e volume, quando vai colocar volume para dar uma aumentadinha, uma projetadinha, a gente considera uma outra região. Então, ela vai ter 3 valores diferentes, e quem pode, é legal fazer os 3 procedimentos em momentos diferentes, pode até ser no dia seguinte. Então, uma paciente de 60 quilos, 70 quilos, ela vai poder usar lá os 15 ml de anestésico com vaso, que daí eu vou preparar 30 ml de solução, e é aquela anestesia que eu posso usar. Então, se eu vou fazer uma área muito grande, bumbum e coxa no mesmo dia, eu vou ter que, além de ser o dobro de procedimento, vai ser o Muito dobro de anestésico. procedimento com a metade de anestésico. Vou ter que usar metade lá, metade. A quantidade de anestésico é o mesmo. Não vou, a gente tem que calcular isso, né? Tem muito Só médico para o que não pessoal calcula. entender, daí é uma anestesia local, gente. Anestesia local. Mas Então, mesmo a anestesia local, a gente precisa Tem um ter um limite. limite que você pode aplicar no paciente. É, isso. Então, em uma área, você faz em um dia, você pode usar os 30 ml. Eu Se posso forem usar, duas, então- é 15 15. vai 15, Se 15. forem 3, É. vai dividir em 3. Então, a Menos gente- anestésico, mais dor. Além de ser o dobro de procedimento com a metade da anestesia, então o desconforto é maior. Tá. Então, quem pode fazer, por exemplo, só o bumbum é super confortável, só a coxa é super confortável, só o volumezinho super confortável. Tem paciente que vem de fora que quer fazer tudo junto e vai sentir um pouquinho mais. Aí existe o medicamento via oral, assim, para dor, que a gente toma antes, um Tilex, um Tramal, enfim, para dar uma ajudada. E existe o óxido nitroso que a gente tem usado, né? Que é aquela sedação consciência. Que dentista usa bastante. O dentista podia usar, a gente não, lembra? É verdade. Eu isso eu não sabia, quase fui para biomedicina, porque o biomédico pode fazer toda a mesma coisa que a gente, ainda poderia divulgar os anos depois que a gente não podia, né? Lembra? Eu não vou Verdade. nem continuar essas Esse- frases aí. Não, mas é que era melhor. Sim, eu entendo Enfim. você. Isso é um absurdo. Isso aí, o ato médico precisa urgente ser regulamentado. Não, mas eles estão fazendo, vão seguir fazendo, dentista também, não tem problema. Eu não vejo problema. Se fizer bem, eu não vejo isso como problema. Eu também concordo. O Já que eu teve vejo- aqui o o que eu vi presidente é- da Associação de Cirurgia Plástica, tem os que fazem bem. Não, O problema é quando faz um curso tem muito de... médico ruim também. entendeu? Claro. Tem. Eu não vejo Claro, como tem. problema. Toda assim, profissão. desde que seja bem preparado. Isso eu concordo. A questão era que a gente não podia mostrar antes e depois e as outras especialidades podiam. Esse que era um problema, né? Porque como é que você vai vender um tratamento de arquitetura, um projeto arquitetônico sem ver a obra do teu Exato, arquiteto? Não exato. tem como. Então, essa coisa de poder mostrar o antes e depois, com cautela, com realidade, diferentes biotipos, diferentes pacientes, isso ajudou bastante a gente, né? E aí, e ajudou bastante o paciente para ele poder ter uma real noção do que realmente funciona e o que não funciona. Aí pede para ele, então, vamos olhar uma foto de fio de antes e depois, aqueles fios de sustentação com 6 meses, ver se alguém consegue mostrar. Não tem. Então, o resultado de 6 meses não vai ser bom, tu já sabe que não vai ser bom. Os pacientes, às vezes, vêm pedindo coisas que a gente sabe que não vai ser bom. Serve para você 2, 3 meses de resultado? Serve. Então faz, porque 6 meses, tu vai procurar ter que foto aí, refazer. ver se tu vai achar alguém com resultado bom com 6 meses. Não tem. Ah, porque o fio durou 1 ano e meio. Tá, mas o resultado com 1 ano e meio. Me dá o telefone de uma paciente que eu ligue agora, com o resultado de 1 ano e meio. Não tem. Tem que ser real com os pacientes.
Então, na nossa área de estética, assim, a pergunta que você estava fazendo, tem muita venda de produtos irreais e de resultados irreais que os pacientes ficam perdendo tempo e dinheiro e às vezes o risco ainda, né? E aí é que é a parte ruim, né? De ser uma enganação, entre aspas, né? E aí, claro, você tem E aí você isso falou que é uma coisa caro, que é né? verdade. Às vezes não importa o preço do tratamento. Se não tá resultado, é caro. Sim. Sim. Gastar 20 Infinito. reais, 100 reais fazer um tratamento, mas não tem resultado, é caro. É o tempo do paciente, é o risco do paciente. E aí Agora, nem conta se é médico, se é biomédico, você tem razão. Tem os profissionais bons e maus. Acho que em tem qualquer- bom em todas as áreas, né? Eu não vejo isso como problema, não. Legal. E esse procedimento, que nem acho que a gente estava falando antes, né? Cada país tem uma tradição, um costume, né? No Brasil, a questão dos glúteos é extremamente importante. E até porque é um país tropical, imagina que todos os países tropicais, a parte né, que está mais exposta tenha seu valor. E como que está essa cirurgia, esse seu método em outros lugares do mundo? Existe também gente já aplicando? Existe, já tem vários Conta pra médicos. nós. Já tem vários médicos que vieram de outras regiões fazer o tratamento, né? Que são os licenciados em Portugal, acho que tem uns 3, nos Estados Unidos tem uns 2. Então já tem médicos vindo fazer os tratamentos aqui. Nunca foi o meu foco de treinamento, porque eu sempre gostei muito de atender, eu amo atender paciente, né? Eu já fico aqui com vontade de atender, eu saio de férias, já tenho vontade de voltar para atender os pacientes, porque realmente eu gosto muito de atender. E agora a gente está estruturando essa questão toda dos treinamentos, muito embora eu goste mais de atender do que dar treinamento, mas a gente tem que Faz dar. Faz parte. Então tem divulgado, assim, apresentado nos congressos fora e preparado todo esse... Nós estamos com 3 treinamentos anuais, assim, em glúteo, e a gente está com média de 5 treinamentos na celulite por ano. Né? Aí vem médicos de todas as regiões. Assim, Porque como você criou um método, você tem essa demanda de médicos do mundo todo para fazer. Mas a gente nunca pode desperdiçar. A gente nunca divulgou o curso, assim, Sim, sabe? sim. De fazer, vamos impulsionar, mostrar o curso. Agora a gente está preparando para isso. Então eles que ficam procurando, querendo fazer. A partir do momento que ele vê o resultado, uma demanda não tinha reprimida tratamento, ele vai procurar, né? Natural. E essa questão de glúteo que vem aumentando muito nessa outra pergunta, porque a atratividade da mulher, mas isso é no mundo inteiro, não é só na brasileira. A brasileira criou a fama do bumbum mais bonito do mundo, né? Tanto que lá fora essa lipoescultura chamam de Brazilian Butt Lift, né? Estados Unidos, todos os lugares, que é o aumento do bumbum para ficar com o bumbum da brasileira, que é o bumbum mais perfeito do mundo é o nosso, talvez pelo nosso trabalho aí, né, Isaías? Então, a atratividade da mulher hoje está muito relacionada ao bumbum. Pode pegar uma mulher bonita com um vestido justo sem bumbum, não é bonita, né? É? Sim, no Brasil... Tem que ter, culturalmente, né? não é. Culturalmente, o bumbum ele é muito importante na atratividade da mulher. Se for pro Japão, daí complicou. Então ele tem essa questão muito importante. Não, sem problema. Foi boa essa colocação. Não, imagina. Então ele tem esse componente muito preciso ir lá no Dr. Shakur para fazer um preenchimento, fazer esse volume. colocar essa bioestimulação e tal, mesmo sem celulite. Mas e os preenchimentos cada vez mais aumentando. Então, nos congressos fora, cada vez mais tem se falado e montado mesas de discussão sobre tratamento glúteo, que antigamente não tinha. Porque o resultado também era ruim. Então, falar sobre uma coisa que o resultado não é bom Sim. Essa é a parte mais incrível do nosso bate-papo. Que o resultado é impressionante e a gente já... Eu estou aqui várias pessoas, a gente se importa e procura assuntos disso, mas geralmente, que nem você falou, não tem bons resultados, nem a médio prazo, nem a longo prazo. Então o teu trabalho realmente saiu da caixa, total. E quando a gente começa a mostrar resultados, seja no volume, na projeção, no colágeno, na celulite, o assunto começa a crescer em congressos, em eventos. E a gente publicou eu tenho 2 livros publicados, um deles é o Vitória contra a Celulite, que foi isso, mostrando os resultados. 2 livros não para profissionais de saúde, para público geral. Profissional de saúde. Para profissional de saúde. Quais são os livros, então? Um é Ciência e Arte do Preenchimento. Ciência e Arte do Preenchimento. Que só sobre preenchimento, em 2019. Então falava tudo de preenchimento, facial, corporal, todos os tipos de produto, essa questão da microscopia, da histologia de cada um dos produtos. Para profissionais. Aí tem a histologia de cada um dos produtos, enfim. E aí tem um cirurgião plástico alemão, o Lemperle, que foi o criador desses produtos particulados para ser utilizados. Assim, todo esse estudo das partículas. Hoje ele está com uns 90 anos de idade. E ele ficou fascinado com o livro. E ele tem centenas de artigos científicos publicados, ficou fascinado com o livro, principalmente da celulite. Ele falou, é incrível isso da celulite, essa questão de melhorar o colágeno, de estimular a circulação, de metabolismo, celulite, todo mundo investe, as empresas investem bilhões tentando desenvolver uma máquina. Toda hora vem máquina para celulite. Daqui a pouco máquinas e cosméticos, dermocosméticos. Mas aí cosmético nunca vai pegar um septo desse, né? Mas são mercados gigantes também. Gigante da celulite.
E esse é incrível, tu tem que publicar uma coisa só sobre celulite. Daí eu acabei, tem razão, tem que fazer um livro só sobre celulite. Daí foi essa vitória contra a celulite. Eu vou deixar aqui para vocês depois. Legal. Quanto tempo dura o procedimento, mais ou menos? Sei que cada paciente tem uns 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. O tempo maior é a consulta, para poder explicar. A consulta leva mais tempo que o procedimento. A consulta leva mais tempo que o procedimento. Ó, uma interrupção aqui, o pessoal tá ali já me puxando a orelha, tem que lembrar aqui do Medicoff, Grupo Medicoff. Medicoff, obrigado por apoiar o Pode Doutor, apoiar nossa causa, quer levar saúde de qualidade para todo mundo. Lembrando que informação é o diamante da prevenção. Medicoff é um cursinho para... preparatório para residência preparatório para o colega que está na faculdade de medicina entrar na residência, que a gente sabe, né? A gente já passou por tudo isso, mas pro estudante de medicina a gente sabe que é muito difícil entrar numa boa residência. Então o Medicoff, curso preparatório para ingresso nas vagas de residência, que cada vez está mais difícil, né? É mais difícil a prova de residência do que a de ingresso na faculdade. A gente estava falando disso. Ela é mais concorrida. Sim, porque essa aí surgiu esse concorrida. Número gigante de faculdades e o número de residências, de vagas de residência continua o mesmo, preservadas, ainda bem, né, com qualidade alta, e o Medicoff está aí para ajudar vocês nisso. Ó, tem essa caixinha de perguntas, posso fazer uma pergunta para você ou não? Fica à vontade, vou sortear uma aqui a resposta. Para você, essa caixa de perguntas, ó, tem cirurgia, clínica médica, pediatria. Celulite, não? Pô, celulite aí. Depois ter em algum lugar aí. Capaz de ter. Agora é um assunto tão novo, né, tão pouco explorado, que provavelmente não tem, mas ó, fica a dica aí para as provas já pegar o protocolo do Dr. Roberto Chakuri e fazer questão sobre o CEP, então que legal. Ó, vou perguntar. Qual o principal sinal de gangrena gasosa no exame físico? Gangrena gasosa? Gangrena gasosa. É a crepitação da pele quando você palpa. Porque tem gás no subcutâneo, quando você palpa, parece que você está amassando um plástico bolha. Papel. Opa, deixa eu ver. Um efizema subcutâneo. Perfeito, ó, crepitação e efizema do subcutâneo. Isso, então fica um gazinho. Efizema é o gás que está lá. Boa, grande José Wilson, apesar de ser ortopedista. Apesar de ser ortopedista, hein? Né? Muita gangrena atendida lá. Mas não era gasosa, não. Boa. Então, ó, Medicoff, obrigado aí por apoiar o Pode Doutor. Obrigado mesmo. Medicoff, belíssimo trabalho do pessoal, valeu. Voltando aqui ao nosso assunto, a gente estava falando sobre... Celulite. Sobre celulite, muito bem. Você estava falando dos seus livros, né, e a gente acabou focando nisso, nessa questão. Quando eu estava na faculdade, né, que a gente estava falando, aí eu falava com meus professores, mas professor, já viu... Eu acompanhava muito o pessoal da cirurgia plástica, né, eu fazia... Fora da escola, sempre fui metido em tudo, assim, no segundo semestre já estava dando monitoria de anatomia, no terceiro de nefro, no quarto, sempre fazendo alguma coisa. E aí foi toda a minha formação voltada para cirurgia plástica, até que eu conheci um cirurgião lá do Rio Grande do Sul que fazia só preenchimento. Aí eu falei com meus professores de cirurgia plástica, mas olha, o doutor, ele faz só preenchimento, olha os resultados, que lindo, que maravilha e tal. E aí quando eu conheci ele, aí os meus professores falaram, mas não tem nada publicado sobre isso, assim. Eu falei, realmente, não tem nada publicado de preenchimento do glúteo. Não tinha, na época, 20 anos, publicado alguma coisa sobre preenchimento de glúteo. Não tinha. Mas já tinha gente fazendo. Eu falei, tá bom, então vamos estudar, vamos publicar. Se o resultado é bom, o médico já faz lá... Alguém tem que começar. O médico já faz lá 30 anos preenchimento e tal. Vamos então... Se fosse ruim, não estaria fazendo até hoje, né? Eu tenho essa coisa, assim. Tudo que é ruim não fica muito tempo no mercado, né? O mercado regula, não tem como. Ainda mais hoje com a internet. Ou tu é bom e as pessoas sabem que tu é bom, ou tu é ruim e as pessoas sabem que tu é ruim. Não tem erro, né? O restaurante é a mesma coisa, a hotelaria é a mesma coisa. E hoje com a internet é rapidinho. Hoje é muito rápido. Antigamente colocava lá naquele guia 4 rodas, tu ia ter cliente no só restaurante. Só no outro ano que você ia ter uma nova revisão da qualidade daquele produto. Mas né? hoje é muito agora na hora. É hora. Se tu é bom, as pessoas vão te avaliar ali no Google, é bom. Se é ruim, vão te avaliar, é ruim. Sim, porque tem as redes sociais, tem as avaliações do Google, tem reclame não aqui. Não tem como esconder, né? Exatamente. A gente fala isso, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui, né, Roberto Chakuri? A gente traz as pessoas aqui que são autoridades. O Pode Doutor, né, Zé, a gente sempre fala isso, que o nosso propósito é trazer informação boa em saúde. Excelência. Porque saúde é um assunto, né, que cabe muita coisa ruim, né, Chakuri? Muito. Então, esse é o nosso propósito. Então, a gente agradece aqui você trazer um assunto que é científico, que é comprovado cientificamente. Você tem a publicação de artigos, criação de método, congressos. Então, a gente está falando aqui de algo comprovadamente... E eu acho que nesse nicho, procedimento estético, é onde a gente mais vê... coisa ruim. Sem dúvida, sem dúvida. Procedimento estético, todo dia você vê algum caso, um desfecho trágico. É muito comum. E para um objetivo que é estético, né? Sim. Aí eu falava, minha mãe falava, mas filho, mas tu estudou tanto para fazer
Para ficar tratando parte estética, por que não foi fazer uma psiquiatria, uma cardiologia? Mas peraí, psiquiatria é o que você acabou de falar. Quando você trata a estética da paciente e você melhora a autoestima dela e o relacionamento dela, isso tem uma base psiquiátrica também. Foi a resposta que eu dei. Às vezes o psiquiatra fica uma vida inteira tentando fazer a mulher se aceitar com a celulite, eu vou lá e trato 40 minutos e eu resolvo a vida dela. Exato. E já tive várias pacientes que falaram, doutor, eu não precisei mais para terapia depois que eu fiz o tratamento contigo. Você acredita? Então, e por incrível que pareça, em 2025, bom, me corrijam, é um tabu isso ainda. É um tabu, José Wilson. Que a mulher passa por isso. Mas melhorou bastante. Não, melhorou muito. Tanto que você vai dizer que é homem. O volume de homens procurando procedimento estético hoje cresceu muito. Ou é só a falta de informação mesmo, que a mulher não sabe que ela pode. Você mesmo, quando é que você fez sua última plástica? Então. Pois é. Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, capaz. Mas é que o homem, assim, respeitosamente também com todo mundo, tem menos problemas. Se preocupa menos com isso. Se preocupa menos, talvez. Mas cada vez mais. Cada vez mais. Antigamente não tinha. E tá tudo bem quem se preocupe ou quem não se preocupe. Porque o homem passa, acho que o homem se preocupa muito até, ou não, um pouco mais, até uns 30 anos. Depois, acho que acaba. Ou não todos também, tô falando por mim. É fácil puxar a sardinha pro meu lado. Mas a mulherada precisa disso e tá tudo bem, só que talvez muitas não saibam que tem esses recursos. Esse da celulite nem eu sabia. Você sabia? Fala a verdade. Não. Pra mim celulite era celulite. Novidade, acabou, não tem jeito. Novidade. E elas têm que fazer um botox. Aprender a escolher também o que fazer e com quem fazer, né? Isso. Identificar qual que é o médico ou a técnica que vai realmente entregar o que ela espera, né? Exato, porque tratar a celulite realmente eu já vi em vários lugares falar que trata, né? Trato celulite. Mas os resultados nunca apareceram. Exatamente. Quer dizer, precisava ser um negócio um pouquinho mais invasivo. Que é não tem como creme, não tem como máquina, é difícil. Não tem como rebocozinho. A força que a gente tem que fazer, às vezes, para quebrar uma fibrose é muito grande. Como é que vai quebrar com gazinho, gás carbônico, com carboxiterapia ou com creme? Sim. E aí surgiram máquinas para fazer isso. Surgiu uma Celfina, que é uma máquina americana, que gastaram milhões lá para fazer, bilhões, que é uma máquina que faz um vácuo e entra com uma agulha de escola, mas a agulha de escola é sempre a 6 milímetros, e às vezes eu vou ter que ir lá a 3 centímetros, a 4 centímetros. Você falou, os septos, eles estão em posições diferentes, profundidades diferentes. Cada paciente, cada celulite é diferente. E a máquina faz um padrão só. Não tem como. Não vai pegar tudo. E aí não funciona. Aí vão desenvolvendo diversos tipos de devicezinhos, assim, descartável ou não, a laser, mas o que funciona é isso, melhorar o colágeno. Não tem, ficou perfeita a técnica. Agora vai da habilidade de conseguir soltar as fibrosezinhas. Mas se é melhor circulação, metabolismo, colágeno, solta as retrações, tem todo um protocolo de avaliação e de pós para controlar e evitar efeitos adversos, recuperação mais rápida. Ficou uma técnica muito legal, muito perfeita. E mitos em celulite? Nós estamos falando de celulite, por exemplo. Eu lembrei de um aqui. Qual é? Coca-Cola. Refrigerante, E aí? Gaseificado. Dá para não perguntar isso. Esse é um clássico. Você tem a resposta ou... A celulite, assim, o pessoal fala que refrigerante, o sódio, mas não é, né? O refrigerante, se tomar uma Coca Zero, é muito melhor do que tomar um suco de laranja, se for pensar na celulite. Não na alimentação, na nutricional. Mas se for pensar na celulite... Na caloria, quantas calorias tem ali, com certeza. É mais na caloria. A Coca Zero não tem caloria. Então, assim, o suco de laranja vai dar mais celulite que a Coca, né? Mesmo que não seja zero. Porque na questão, então, não é refrigerante, é a gordura, né? É a gordura. O aumento de peso. É a gordura. Então, o mito é que refrigerante dá celulite. Mas isso é tudo... Até hoje, muita gente acredita nisso. Sim, que o próprio refrigerante dá. Não tem nada a ver o gás do refrigerante. Então, isso é um mito. É mito. Isso total. A celulite, então, ela é mais prevalente. Na verdade, um número que me surpreendeu, acho que assim, a gente tem a impressão, mas a quantidade, 90%. 85, 90% das mulheres são cometidas com celulite. Das mulheres, em algum momento muito difícil uma mulher que não tenha celulite, né? Em algum lugar, né? Em algum lugarzinho. Em algum lugarzinho. E também, aliás, boa. A gente tá falando de glúteos, de tratamento, mas pode ser uma região pequena também, às vezes, para te procurar, né? Que já incomoda só na lateral aqui da perna. Às vezes tem um buraquinho só, às vezes é uma fibrose que não é de celulite constitucional do paciente, que é pós uma injeção, pós uma fibrose, pós um furúnculo. Uma cicatriz. Uma cicatriz, é. Porque e tem casos que precisa volume também. Porque do pessoal que trabalha na TV, por exemplo, que vive fazendo filme ou novela, e às vezes um buraquinho já pode incomodar. Super, não, tem um monte de atrizes famosas, essas paniquete, que tem um bumbum super bonito e tem uma linhazinha. Uma pontinha ali. E aí eu posto, às vezes, tem lá, vocês vão ver depois, umas bem conhecidas, só que a gente hoje não pode ficar... Já tem umas famosas lá postando também. Elas, porque acaba sendo sensacionalista, o CRM não deixa e tal, então a gente acaba às vezes postando elas até como anônimas. Então tem pessoas, tem bumbuns famosos ali que estão como anônimos, porque eu não falei o nome, porque mesmo ela deixando mostrar para não ter problema com o nosso conselho, né? É você, né? Foi. Depois eu te mostro, ficou ótimo. Ficou ótimo, bumbum. Ficou ótimo.
Então elas, bumbuns perfeitos ali, você não imagina, e tem um detalhezinho, uma linhazinha na prega infraglútea ali, ou nessa área que a gente está, nessa tuberosidade esquiática ali, que tem uma gordurinha ali, né? Quando a gente vai, a gente nos cursos tem dissecção cadáver fresco. No fim do bumbum, gente. Terminando a curva lá embaixo. E ali vai ficando um fundinho. Uma flacidezinha. E fica 2 buraquinhos assim, que tem a perda da gordura e tem uma retraçãozinha. Então ali às vezes eu tenho que dar uma preenchidinha, porque quando a gente faz a dissecção em cadáver fresco nos cursos, ali todo curso eu pego um cadáver fresco e faço. Aí um lado eu faço sozinho lá, ligo uma musiquinha, fico fazendo pele, subcutâneo, todas as camadas do subcutâneo, músculo por músculo, veinha por veinha, artéria por artéria. Aí eu deixo um lado pronto para os alunos quando eles vão começar o curso, e o outro lado eu faço ao vivo, transmissão para a turma ali e tal. Então eu já fiz vários bumbuns de dissecção desse cadáver que a gente traz congelado, né? Que não tinha na nossa época, né? É uma delícia. Nunca fizeram? Congelado? Esses que vêm fresquinho. Parece que foi ontem que faleceu o paciente. Nunca viram? No Hospital das Clínicas, o que a gente tinha não faltava, né? Tava quente ainda. Tava quente. A quantidade era... Então a gente encomenda uma peça para o curso, e aí prepara um lado bem pontinho por pontinho, o outro lado fazia ao vivo, com preenchimento, corantes diferentes, para ver diferentes profundidades, diferentes produtos. Cada produto vai numa profundidade diferente. Vai no subcutâneo total, profundo, vai no subdérmico superficial, raspando a derme para aumentar a espessura da derme. Tem produto que vai dentro do músculo para ajudar a sustentar o músculo. Então tem diversos tipos de produtos e diferentes profundidades. Mas o que eu estava falando da anatomia mesmo? Esqueci. Me perdi também. A pergunta da anatomia. Também me... não. Ali na tuberosidade esquiática. Daí ali tem um coxinho. Ele tá falando dos lugares pequenininhos que precisam de ajuda para uma atriz, etc. Aí ali tem aqueles coxinzinhos de gordura. E a gente, quando vai envelhecendo, vai perdendo muita gordura. O rosto é cheio de compartimentos de gordura. E os compartimentos de gordura, eles não são perdidos iguais, cada um deles perdido numa fase da vida. Então, às vezes vai ficando fundinho a gente envelhece, eu não tô perdendo gordura, não. Só no rosto, só no rosto. Só no rosto. Perde tudo. Né? O osso diminui, músculo afrouxa, a pele afina. Então, por isso, a gente preencher junto do osso, por baixo do músculo, eu consigo reposicionar o músculo, consigo repor a volumetria. E se tiver um bom senso estético, uma habilidade manual, a gente consegue deixar aquele rosto mais não só mais jovem, mas mais atraente. Nunca teve queixo, coloca o queixo, a pele vai esticar, melhora a colagem, vai ficar mais atraente. Então a gente consegue rejuvenescer embelezando também. Mesma coisa o bumbum. Então, você pegar um paciente, pensa lá na bisavó, geralmente não tem bumbum nenhum, né? Aquela pele ficou fininha, a gordura atrofiou toda. Essa tuberosidade, ali naquela parte da tuberosidade esquiática fica 2 buraquinhos. Por isso que é comum o paciente idoso, quando fica muito tempo acamado no hospital, faz escara, aquelas feridas, porque não tem a proteção do coxinho. Não tem a proteção do coxinho, e geralmente não faz mais atividade, o músculo também afrouxa, fica atrofiado da musculatura, então perde toda aquela gordura ali. Então faz parte do envelhecimento perder volume, seja facial, seja corporal, seja bumbum. Então a gente tem que repor esse volume de alguma forma. Por isso que foi sempre esse encanto atrás de produtos preenchedores. E aí vem vindo muita tecnologia diferente. Então, cada ácido hialurônico tem um tipo de reticulação que mantém ele estável, tem um que dura mais, um que dura menos. Então, cada fabricante de ácido hialurônico tem 7, 8 tipos. Tem um mais elástico para a boca, tem um mais fininho para a linha do pescoço, tem um que dá mais G-prime, mais projeção para queixo, tem um que tem uma concentração diferente de ácido hialurônico. Então, tem muita diferencinha. A gente pega os ácidos hialurônicos na mão, cada um é para uma coisa. Então, na olheira é um, no queixo é um, no sulco é outro, no bumbum é outro. E aí vai do conhecimento de cada médico de estudar cada um desses produtos na teoria e na prática também, né? Porque a prática é muito importante. Perfeito. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui também, como médico e como é um podcast de saúde, e complicação. Às vezes tem uma complicação, eu sei que, claro, tudo tem, né? Tudo tem, mas é pouca. Com a técnica pouco, adequada... Né? É cada vez menos. Os tratamentos estão sendo cada vez menos invasivos, que nem a gente estava falando, com anestesia local, com o paciente em pé, e cada vez mais efetivos, assim, cada vez mais satisfatórios. Então, cada vez mais gratificantes para o paciente e para o médico poder oferecer algo menos invasivo e, consequentemente, de menor risco, né? Dos injetáveis em geral, desses 20 tipos de produtos lá que a gente falou, centenas de marcas, o mais perigoso é colocar o produto dentro de uma artéria de uma forma... Mas é um risco, assim. Então, vou pegar uma artéria angular que nutre a pontinha do nariz. Então, a gente pode entupir ela e não vir sangue para o nariz, e ela é uma artéria terminal ali e pode dar uma necrose de nariz. Tem pacientes que ficaram cegos para o preenchimento da ruga da glabela ou do preenchimento do nariz. Mas são exceções, sabe? Quantos pacientes estão sendo feitos? Todo procedimento médico, ele tem uma complicação. Aí existem técnicas para evitar. Cânulas especiais, que tem a ponta redonda e não cortante, para o risco de entrar numa artéria é menor. Então, se entrar numa artéria vai dar uma isquemia, se entrar numa veia pode ir lá para o pulmão, então tem o risco de embolia pulmonar, que acontece muito na lipo. Só que na lipo acontece mais porque é muito mais traumática. Aquela cânula grossa ali, aí solta uma gordurinha, aquela gordurinha entra numa veia, vai para o pulmão, né? Aí faz aquela lipoescultura de colocar muita gordura no bumbum, aquela pressão do bumbum, só pela pressão positiva ali, de muito produto no bumbum, não precisa nem ter lesão vascular, né? Então eles se acham que
acha que por capilaridade poderia entrar uma gordurinha aí pro pulmão, né? Então é um risco, né? O risco, mas na lipoescultura é o mais fatal de todos, não tem como comparar, né? Mas comparado com outros métodos com cirurgia, com cirurgias é muito mínimo, minimamente mínimo. Risco mínimo. Mínimo, sim. Risco de infecção, mas é raríssimo. Faz quantos anos que não tem infecção? E quando tem infecção, trata em casa, antibiótico, anti-inflamatório. Assim, ninguém precisou internar por infecção até hoje, sabe? Isquemia, essas coisas de fácil a gente já teve na clínica, 30 anos fazendo, mas todo mundo tratou, antibiótico, inflamatório, câmara hiperbárica, vasodilação, tudo, ninguém ficou com sequelas, né? É um risco muito pequeno. A segurança absoluta para você não ter complicação é você não fazer o procedimento. Mas não se compara com os tratamentos cirúrgicos, mas é mínimo, raríssimo. Claro, também, só porque a gente sempre fala sobre isso, nós temos que falar isso, que a gente fala para o paciente bem, né? E paciente que é contraindicado fazer também é uma alergia, algum desses injetáveis, mas nada também... Infecção ativa, gestante. Vale para todo mundo pode fazer, todo mundo pode. Criança, quer dizer criança não, mas não depende de idade, mas de já raça, teve até lábio leporino, paciente não vou falar aqui, bem jovem, com lábio leporino, com autorização da mãe, a gente vai preencher com ácido hialurônico, bem legal. Vai todo ano, lá tem uma bem jovenzinha. Então, contraindicação também quase zero. Gestante, infecção ativa, infecção na pele, algum efeito, alergia, algum tipo dos produtos que vai ser utilizado, mas em geral são todos produtos biocompatíveis. Assim, a maioria são produtos que já existem no nosso corpo, né? Perfeito. Então, o ácido hialurônico existe no nosso corpo, os bioestimuladores de hidroxiapatita de cálcio que tem no nosso osso. E tem os produtos sintéticos também, né? Que são utilizados cada vez mais. Mas a tendência é usar cada vez mais produtos... todos são biocompatíveis, não seriam liberados pela Anvisa nem pela FDA, mas produtos que já existem na gente. Então, se a gente pegar o osso e fazer aquelas partículas da hidroxiapatita, então você não vai ter uma reação. Não vai ter uma reação, porque já é uma coisa que já prejudicial. existe. Então, cada vez mais são esses produtos que estão sendo utilizados, produtos que já existem no nosso corpo. Ou seja, cada vez mais seguro. E em relação também a... Eu sei que você já passou por isso, também vai falar um pouquinho, mas em relação ao afastamento, não praticamente sai da clínica no dia do procedimento, que vai voltar depois daquelas vezes que você falou, mas trabalha normal, exercício normal, ou tem alguns dias, como que é isso? A celulite em si pode ter um desconforto na hora de fazer ali em pé, mas aí na hora que eu vou fazendo eu já tenho anestesia na mão. Então, onde está bem anestesiado, o paciente não sente nada. Quando ela começou a sentir, eu já injeto um pouquinho de anestesia, dou uma massagenzinha, vou para outra e volto para aquela. E descolei. Então, desconforto é bem sossegado na hora. Se ela estiver sentindo desconforto, anestesia mais. E o pós da celulite é muito tranquilo. Vai ter o curativo compressivo em cada buraquinho 24 horas, uma bermudinha compressiva 7 dias. O que ela vai ter que cuidar mesmo, que às vezes é o incômodo, é o do roxo, que é da equimose ali. O risco da celulite é mais hematoma. Às vezes a paciente liga no dia seguinte, olha, em vez de ficar para dentro do buraquinho, parece com uma bolinha de sangue. Daí a gente aspira ou absorve sozinha. E seroma. Mas aí fazendo o curativo compressivo, o protocolo todo nosso, muito raro. Mas que ela se programa então para ficar... E pode academia em 2 dias. Casa, 2 dias? Não, vai trabalhar no mesmo dia. Os pacientes vêm, fazem na hora do almoço, então vai trabalhar de tarde. Então é só saber mudinhos curativos, nada... Como eu falei, pacientes vêm do exterior, fazem e voltam no avião tranquila. O pós é muito confortável de desconforto. Quando é preenchimento de bumbum, assim, vai fazer um volume maior, aí às vezes é um pouquinho mais desconfortável, mas também senta, dirige, trabalha. Preenchimento é 7 dias sem atividade física, celulite é 2 dias sem atividade física, só para não aumentar a pressão, não ter mais sangramento. Mas não tem problema massagear, até porque eu quero que o produto que eu coloquei na celulite seja espalhado. Então, se ela vai fazer academia, malhar, massagear, para mim até é bom. Já o volume, eu quero que o produto fique quietinho onde eu coloquei. Então, eu espero uma semaninha para ele sedimentar ali onde eu coloquei, para ele ficar quietinho ali, para depois começar a malhar. Só por isso. Sensacional. Grande José Wilson, aprendeu bastante hoje? Todo dia. Doutor Roberto Chakura, muito obrigado. Excelente. Aprendemos muito. Além dessa enxurrada de informação legal que você deixou pra gente, a gente vai pedir ainda uma mensagem final que você gostaria de deixar exatamente sobre esse assunto. Sobre celulite ou sobre a estética, né? Eu acho que muito importante, eu acho, para as pacientes, elas, é aquilo que a gente estava falando antes, assim, elas conseguirem ver o que vai satisfazer a busca delas, assim, conseguirem identificar qual vai ser o tratamento ou o profissional ideal que vai entregar aquilo para ela. E a outra coisa que a gente falou com segurança, né? Porque hoje a gente vê muito procedimento sendo criado, muito produto novo vindo no mercado, muita tecnologia vindo no mercado. Muitos deles nem têm Anvisa e as pessoas estão comercializando, estão oferecendo. Então, acho que é mais essa questão da segurança do produto, né? Do que ela vai fazer, se é uma coisa segura, se é um profissional que já faz isso com frequência.
E a outra coisa para não se frustrar em relação ao resultado, né? Então, acho que segurança e resultado são as duas coisas que elas têm que pesquisar bem, mas hoje é fácil, aquilo que a gente está falando. Se der uma pesquisadinha no Google, nas avaliações, conversar com pacientes que já realizaram o tratamento, seja com quem for, né? O médico é bom de nariz, para só nariz, é ótimo. Então tá, conhece muita gente, já fez um monte. A gente fala, entra no Instagram, fala com as pacientes que estão dando depois. Aí vai saber se o médico é bom ou ruim, não tem mistério. Mas pesquisem, né? O produto, tecnologia, eu sempre falo para os pacientes, o mais importante da tecnologia, muitas delas não é nem o profissional, é a tecnologia. Tem tecnologia que ela vai acoplar ali, vai ficar congelando a gordura por 45 minutos. Então, você vai fazer comigo, com você ou com você, o resultado é o mesmo, desde que a tecnologia seja a mesma. Então, a máquina que está sendo usada, o endolaser que está na moda, endolaser tem endolaser de 500 mil, tem endolaser de 20 mil. Tudo é endolaser, mas aí qual que é bom, qual que é ruim? Então, ela tem que saber essas marcas comerciais, é importante, o produto está utilizando é importante, se a clínica tem os alvarás, se o produto tem a Anvisa, eu acho que isso é o mais importante, assim, que a gente pega muitas pacientes com produtos clandestinos toda semana. Porque como eu faço muito bumbum, eu recebo muita paciente. Eu fiz PMMA no bumbum, vai silicone líquido. Eu fiz hidrogel no bumbum, silicone líquido, clandestino. Mas fez com quem? Fiz em casa, foi no salão, foi no quarto de hotel. No quarto de hotel, Então, a gente recebe muitas pacientes de complicação de produtos que nem tinham Anvisa, num ambiente que nem tinha alvará e de profissional que às vezes nem da área da saúde é. Então, assim, como é que pode? E às vezes são pacientes diferenciadas, viu? Não vai achar que é paciente qualquer. Tem pacientes diferenciadas, com recurso, inteligentes, formadas e que fazem procedimento qualquer, com produto qualquer, em qualquer lugar. Isso é uma coisa que me impressiona, assim. Então, eu acho que a mensagem seria mais essa, assim, procurar a segurança e o profissional adequado. Perfeito. Boa. E encaixa muito no que você falou, a questão da informação, porque, na verdade, saúde é muito fácil de enrolar. Porque é um assunto técnico, então as pessoas acabam caindo, isso vale para todo mundo. A pessoa entra naquele desespero, aquela ansiedade de fazer o procedimento e acaba se empolgando. É quando você leva o teu carro no mecânico, né? Também, exatamente. Então é isso. Doutor Roberto Chacur. Obrigado, Roberto. Sorte de todos os pacientes que eu tenho como médico. Foi espetacular. Zé Wilson, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, Sidney, aqui. Eu que agradeço. É isso aí. Bora, doutor, espalhe, compartilhe. Até o próximo episódio. Valeu. Informação de Diamantes da Prevenção. Fiquem todos bem. Um abraço do Dr. Sidney para vocês. Boa.